Louvado então seja Deus. Vamos então, queridos, para a mensagem de hoje. E o tema é como destruir sua vida espiritual, tendo como exemplo o rei Acás, que foi rei de Judá. O nosso texto está em 2 Reis, capítulo 16, o capítulo inteiro, tá, queridos? O capítulo inteiro, são 20 versículos. Eu vou ler eles aqui bem rapidamente para você ficar a par de toda a história, tá? Mas diz assim, 2 Reis, capítulo 16. Acás, filho de Jotão, começou a reinar em Judá no 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias. Tinha 20 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 16 anos. Ao contrário de seu antepassado Davi, não fez o que era reto, certo aos olhos do Senhor seu Deus. Em vez disso, seguiu o exemplo dos reis de Israel e até sacrificou seu filho no fogo. Desse modo, seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado da terra diante dos israelitas. Ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos santuários idólatras, nos montes e debaixo de toda árvore verdejante. Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram para atacar Jerusalém, cercaram Acás, mas não conseguiram derrotá-lo. Nessa época, o rei de Edom recuperou a cidade de Elate para os edomitas, expulsou o povo de Judá e colocou edomitas para morarem ali onde estão até hoje. O rei Acás enviou mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser, rei da Síria: sou seu servo e seu súdito, venha salvar-me dos exércitos da Síria e de Israel que estão me atacando. Então Acás pegou a prata e o ouro do templo do Senhor e dos tesouros do palácio e os enviou como pagamento para o rei da Síria. O rei da Síria atendeu o pedido e atacou Damasco, a capital da Síria, e deportou seus habitantes para Kir. Também matou Rezim, rei da Síria. Não vá confundir, nós temos a Síria e temos Síria, tá, queridos? Então o rei Acás foi a Damasco para encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Enquanto estava lá, viu o altar da cidade e enviou ao sacerdote Urias um modelo e um desenho detalhado do altar. O sacerdote Urias seguiu as instruções do rei e construiu um altar exatamente igual, que ficou pronto antes de o rei voltar de Damasco. Quando o rei voltou, viu o altar e ofereceu sacrifícios sobre ele. Apresentou um holocausto, uma oferta de cereal e uma oferta derramada e aspergiu o altar com o sangue de uma oferta de paz. O rei Acás removeu o antigo altar de bronze de seu lugar, na frente do templo do Senhor, entre o novo altar e a entrada, e o colocou do lado norte do novo altar. Disse ao sacerdote Urias: use o novo altar para o holocausto da manhã, para a oferta de cereal da tarde, para o holocausto e a oferta de cereal do rei, e para o holocausto, a oferta de cereal e a oferta derramada de todo o povo. Com o sangue de todos os holocaustos e sacrifícios, faça aspersão sobre o novo altar. O altar de bronze será apenas para meu uso pessoal. Urias fez como o rei Acás ordenou. Depois o rei Acás tirou os painéis e as bacias das 10 bases móveis usadas para levar água. Também removeu o grande tanque de bronze chamado Mar de Cima dos Touros e o colocou sobre o pavimento de pedra. Por causa do rei da Assíria, removeu a cobertura construída dentro do templo para ser usada aos sábados, bem como a entrada externa do rei para o templo do Senhor. Os demais acontecimentos do rei de Acás e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Acás morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Ezequias foi seu sucessor. Louvado seja Deus. Eu fiz questão de ler os 20 versículos para que você pudesse entender a história desse homem. E aqui nesses 20 versículos está, queridos, toda a vida desse homem, que se tornou rei de Judá no período em que Israel estava dividido. De um lado havia o reino do norte e do outro lado o reino do sul. De um lado estava 11 tribos de Israel, do outro lado estava apenas a tribo de Judá. Eles estavam divididos, havia tido uma discussão, uma briga entre eles, e eles então se dividiram. E Acás passa a reinar sobre Judá, e queridos, e tem Jerusalém consigo. E a Bíblia diz que 2 reis se juntaram para atacar Acás. Nesse período, a Bíblia diz que Acás passou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor.
E ele trouxe de volta toda a idolatria para dentro do reino. Ele trouxe de volta toda a idolatria para dentro de Jerusalém e contaminou o povo, queridos, com toda essa idolatria. Seguiu o exemplo de reis que fizeram coisas erradas, e ele mesmo chegou ao ponto de sacrificar, de matar o próprio filho no fogo em sacrifício a outros deuses. Vale ressaltar que o nosso Deus, ele não se alegra, ele não se agrada de sacrifícios feitos com sangue humano. Mas este homem, Acás, matou seu filho em sacrifício a outros deuses que ele passou a seguir naquela época, deixando ao Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nós pregamos aqui, que nós anunciamos aqui, deixando esse Deus, seus ensinos, seus mandamentos de lado. Então o rei da Síria, chamado Rezim, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, tentaram atacar ele, queridos. Aliás, atacaram ele, mas não conseguiram derrotá-lo totalmente. E o que esse homem faz? Para se ver livre daquela situação e concretizar sua vitória, ele então vai buscar, queridos, ajuda do rei Tiglat-Pileser da Síria. E aqui então ele começa a sua escalada, sabe, queridos, em direção à sua derrota, ao seu fracasso. E eu quero aqui usar Acás como exemplo, para que você que hoje está servindo a Deus, para que você entenda, se talvez você ainda não serve a Deus, como você pode destruir sua vida espiritual. Como você pode, queridos, impedir a bênção de Deus na sua vida. Como você pode atrapalhar os planos e projetos que Deus tem para você. Tudo isso é possível se você seguir o exemplo do rei Acás. Se você seguir o exemplo dele, pode ter certeza, as coisas vão dar errado para você, as portas vão se fechar para você, e a dor, o sofrimento, a tristeza, a derrota, o fracasso, serão sempre as tuas companhias. Você terá sempre isso pela manhã, dia após dia na sua vida. O que esse homem fez para começar, queridos, o seu fracasso espiritual, o seu fracasso também como rei? Ele trouxe a idolatria de volta para dentro da sua casa, para dentro da sua nação. Ele levou o seu povo, queridos, a buscar outros deuses e não ao Deus Todo-Poderoso. Deus vai cobrar de todo aquele líder religioso que leva o povo à idolatria, que leva o povo a clamar por outras pessoas, por outros deuses, que não seja o único e verdadeiro Deus, o Senhor Criador de todas as coisas. Toda vez que alguém te ensina a se prostrar diante de uma imagem, a clamar a uma imagem, achando que essa imagem tem poder para fazer alguma coisa, sem base bíblica nenhuma, esta pessoa será cobrada por Deus. Porque a culpa, queridos, muitas das vezes não é do povo, mas dos líderes que ensinam errado a palavra de Deus. Muitas das vezes visando benefícios pessoais, muitas das vezes numa forma de tentar proteger o seu rebanho e mantê-los presos a si. Acás levou o povo à idolatria. E vale ressaltar que idolatria não é apenas se prostrar diante de uma imagem de escultura. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no seu coração. Pode ser um namorado, uma namorada, um time de futebol, um lazer. Tudo aquilo que você troca, que você coloca Deus de lado e coloca algo no lugar, você está sendo idólatra. Porque o lugar de Deus não pode ser ocupado por nada e por ninguém na nossa vida. Ele, queridos, é supremo, a primazia é dele, a prioridade é para ele. Então toda vez que você coloca Deus de lado e coloca alguma coisa no lugar que Deus estava, você se tornou idólatra. Queridos, a idolatria também na Bíblia, segundo Colossenses 3,5, ela é praticada muitas das vezes por aqueles que até creem na palavra de Deus e buscam viver pela palavra de Deus, quando estes se tornam muitas das vezes, queridos, pessoas que não são mão abertas para com o reino de Deus, pessoas que são mesquinhas financeiramente para com o reino de Deus, pessoas que, por exemplo, não devolvem dízimos ou entregam ofertas na casa de Deus, pessoas, queridos, que muitas das vezes estão guardando aquilo que é de Deus para si, ao invés de devolver ao Senhor, elas se tornam idólatras.
Porque a palavra de Deus diz isso em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Que toda vez que você se torna mesquinho para com o reino de Deus, toda vez que você fecha a mão para com o reino de Deus, você está fazendo do dinheiro seu Deus. Leia lá Colossenses 3,5 e você vai entender tudo isso que eu estou te falando. Mas Acás, queridos, quando ele então resolve enviar mensageiros para Tiglat-Pileser pedindo ajuda, a primeira coisa que ele diz é: sou seu servo, seu súdito. Em outras linguagens diz seu vassalo. Ou seja, ele saiu debaixo da autoridade de Deus para ficar debaixo da autoridade de um homem. Ele deixou a autoridade de Deus de lado para se colocar debaixo da autoridade de homens. Homens esse que ele achava que poderia livrá-lo daqueles exércitos que estavam tentando invadir seu reino. Queridos, não há quem possa livrar você da mão do inimigo que não seja Deus. A palavra do Senhor diz em Salmos que em vão um sentinela vigia uma cidade se Deus não a guardar. Em vão, queridos, um construtor, um pedreiro, constrói uma casa se o Senhor não edificar. Você pode cercar-se de todo o exército humano que possa existir e ainda assim você não consegue impedir, queridos, o inimigo de fazer alguma coisa contra você. Porque nós estamos falando aqui de âmbito espiritual, não de âmbito físico. Mas Acás, queridos, foi buscar ajuda fora. Ele tinha dentro de Jerusalém, em Judá, ele tinha um templo do Senhor, ele tinha um altar do Senhor, ele tinha um Deus Todo-Poderoso. Mas ele resolveu se refugiar nas mãos de um homem. É como pessoas que passam a confiar mais no dinheiro do que em Deus. Queridos, entenda, tudo nessa terra passará. Tudo nessa terra é limitado, mas o poder de Deus é ilimitado. A palavra de Deus não passará. Se Deus não te guardar, teu dinheiro não vai conseguir guardar você. Então entenda, esse homem parou de confiar em Deus para confiar em homens. Parou de clamar a Deus para clamar a homens que não poderiam fazer nada por ele. Então, queridos, o rei da Síria dá o seu preço para poder vir proteger e lutar contra aqueles exércitos para ajudar Acás. E o preço foi alto, tanto financeiramente quanto espiritualmente. Porque a palavra de Deus diz que no versículo 8 de 2 Reis 16, Acás pegou a prata e o ouro do templo do Senhor. Tudo que havia no templo de Deus, que era feito de prata e ouro, ele pegou para pagar a proteção que o rei da Síria estava prometendo dar para ele. É você pegando o seu dízimo, a 10ª parte que pertence a Deus, e gastando no mundo, com coisas que não vão edificar você espiritualmente. É você removendo a proteção que Deus traz sobre a sua vida financeira, sobre o seu comércio, removendo, queridos, e passar a confiar em homens. Aqueles famosos conselhos: não, só uma vez, só um mês, ninguém vai nem saber, ninguém vai nem perceber. Pegue lá seu dízimo e invista na sua vida. Não abra mão da sua fidelidade. É a sua fidelidade nos seus dízimos que fazem com que o Senhor proteja o que você tem. A sua oferta vai prosperar, aumentar o que você tem, mas o dízimo vai proteger, vai guardar. Queridos, desde que eu entreguei minha vida ao Senhor, eu tenho buscado ser dizimista fiel. Quando o meu pagamento, no meu trabalho secular, quando o meu pagamento cai na conta, a primeira coisa que eu faço, eu vejo o meu contra-cheque, eu vejo quanto eu ganhei, a parte bruta, não é a parte líquida, é a parte bruta. Eu pego o meu salário bruto e tiro 10%. E então eu transfiro para a conta da igreja, pego o comprovante, coloco dentro do meu envelope e levo lá na igreja para ser consagrado no altar. Mas o que as pessoas estão fazendo? Estão pegando aquilo que é de Deus e estão investindo no mundo. Eu dei o exemplo do dízimo, mas tem pessoas que estão pegando o seu tempo, um tempo que poderia estar na casa de Deus, e elas estão no mundo buscando prazer. O tempo que elas poderiam estar com a palavra de Deus, elas estão gastando esse tempo no seu celular. Queridos, tem pessoas trocando Deus por qualquer coisa. Queridos, entenda uma coisa: você não pode
de maneira alguma, colocar Deus em segundo plano. Porque na hora, queridos, das dificuldades, é este Deus que vai estender as mãos para ajudar você. Você não pode pegar aquilo que é da casa de Deus, aquilo que pertence a Deus, e entregar no mundo. Às vezes, o irmão chega, lá na igreja o pessoal gosta de cantar no CD, cantar com playback. Aí o irmão chega: pastor, eu trouxe um DVD para a igreja. O DVD está aqui, pastor, está faltando só o cabo, o controle está quebrado, mas ele não presta, não funciona, para o pessoal poder tocar CD, tocar e cantar música. Mas irmão, esse CD aqui, esse aparelho de DVD, de CD, ele é seu, você vai doar para a igreja? Não, eu estou doando para a igreja, porque eu comprei um novinho lá para casa. Muitas das vezes é assim, a gente compra algo novo para a nossa casa, e aquilo que a gente não quer mais na nossa casa, a gente vem e dá de oferta na casa do Senhor. Queridos, Davi um dia olhou do seu palácio, ele morava num palácio bonito, ele olhou e viu no meio do deserto, açoitado pelos ventos, as tempestades de areia e o sol quente, o templo do Senhor, que era feito de tecidos, de peles de animais. E Davi disse: como posso eu morar num palácio e Deus habitar numa tenda? Vou construir um templo para Deus. Deus disse para Davi: você não vai construir o templo, mas você vai prover o recurso para que o templo seja construído. Seu filho Salomão vai construir o templo. Davi, quando passou o reinado para Salomão, ele passou com dinheiro em caixa, dinheiro suficiente para que Salomão pudesse construir um templo belíssimo, lindo, para que o Senhor pudesse se manifestar e manifestar sua glória perante os homens. Mas às vezes as pessoas estão dando a sobra, o resto, para Deus, ou estão pegando aquilo que era de Deus e investindo na sua própria vida, levando, queridos, para o mundo. Você não pode viver dessa forma. O que Acás mais fez? Depois que o rei da Síria veio e venceu os inimigos, Acás, queridos, ele foi lá na Síria, sabe, lá em Damasco, para encontrar-se com Tiglat-Pileser, para agradecer pela vitória que ele trouxe para Acás, pelo livramento que ele trouxe. E quando ele chegou lá, ele viu um altar idólatra, que ele denominou de novo altar. E ele pegou rapidamente as dimensões, e ele mandou um mensageiro de volta a Jerusalém, para trazer as dimensões, para que o sacerdote Urias, não confunda este Urias com Urias, que foi marido de Batseba, que Davi mandou matar para poder ficar com a esposa dele. Não confunda. Mas também entenda que este Urias, ele não é mencionado na genealogia, queridos, dos sacerdotes de Israel. Esse Urias foi um sacerdote nomeado por Acás. É aquele famoso líder religioso que prega o que você quer ouvir, que está sempre dizendo sim para você. Quando você chega e diz que quer fazer tal coisa, ele dizia: meu servo, não precisava nem você pedir, basta você ir lá e fazer. Muitas das vezes animado, empolgado por causa de um dízimo que você devolve. Este Urias não era sacerdote, mas foi nomeado por Acás, e ali ele estava à disposição de Acás para profetizar o que ele queria ouvir, para pregar o que ele queria ouvir, para aconselhar o que ele queria ouvir. Como é bom, né, queridos, ter um pastor assim, um líder assim, que sempre diz sim, 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 sim. Cuidado, porque às vezes o sim do teu líder não representa a vontade de Deus. De repente Deus está dizendo não, mas ele, para te agradar, está te dizendo sim. Você deve ter discernimento. Você não pode, queridos. Nos últimos dias, Paulo, em uma das suas cartas, diz que nos últimos dias as pessoas acercariam-se de mestres que falariam coisas boas aos seus ouvidos. Você precisa se contentar com a vontade de Deus e com a verdade do Senhor. Você precisa entender que o não de Deus é infinitamente melhor do que o sim do homem. Cuidado com os conselhos. Hoje, sabe, queridos, a turma do nada a ver está ganhando força. Vou fazer tal coisa. Ah, mas o pastor disse que não pode, a igreja disse que não pode. Aí alguém diz: não, não tem nada a ver não, vai lá e faça. Onde é que já se viu isso? Pode fazer. Cuidado. O nada a ver está roubando o temor
do Senhor. Pessoas já não estão mais temendo a Deus por causa do nada a ver, achando que não tem nada a ver, e por conta disso estão andando por um caminho que o final é caminho de morte. Cuidado, é a sua vida que está em risco. Urias, para não perder o emprego, resolveu fazer uma surpresa para Acás e construiu o altar. Quando Acás chegou de viagem, ele viu o altar, ele muito se alegrou, e a primeira coisa que ele foi lá e fez sacrifícios sobre aquele altar idólatra, sobre aquele altar pagão. Não se contentando em fazer, queridos, o que ele faz? Vai ao templo do Senhor. Ele tira o altar de bronze, o altar do Senhor. Ele remove o altar de Deus daquele lugar e coloca o novo altar no lugar do altar de Deus. Entenda, queridos, isso aí é uma outra coisa que muitos estão fazendo. Estão tirando, queridos, Deus do centro da sua vida, porque o altar de bronze ficava no centro. Tiraram ele do centro e colocaram ele para o lado norte. Tem muita gente tirando Deus do centro da sua vida, tirando a palavra de Deus do centro da sua vida e introduzindo no lugar conceitos humanos, colocando no lugar aquilo que a turma do nada a ver tem dito para fazer. E ali eles passam então a fazer os seus maiores sacrifícios. Eu me lembro uma vez que nós estávamos na construção do nosso templo e nós estávamos pedindo oferta para os irmãos para ajudar. E uma moça disse que não poderia ajudar no valor que foi estipulado. Na época, isso há mais ou menos uns 14, 15 anos atrás, nós pedimos uma oferta alta, seria como se fosse hoje talvez uns R$300, uns R$400. Nós estávamos pedindo por família para poder fazer algo. E aquela moça disse que não poderia dar. Na época era R$100. 100. Hoje eu estou dizendo que devido à questão de desvalorização, inflação, essa coisa toda, talvez fosse um valor equivalente hoje a uns R$300. Na época era apenas 100. Ela disse que não podia. E ela deu lá o que ela poderia, a gente entendeu. Mas a mesma irmã entrou numa loja de confecção, de moda feminina, e ela comprou somente 3 calças jeans. Na época, nós pedimos uma oferta de 100, ela disse que não podia. Mas ela comprou para ela 3 calças jeans de R$300 na época, cada uma. Seria uma calça hoje em torno, queridos, de uns R$400, R$500 aí. Ela comprou 3. Muitas das vezes é assim que as pessoas se comportam. Para a casa de Deus, trazem o que sobra, o que resta. Lembra de Jesus, que aquela mulher, aquela senhora idosa? Jesus olhava os ricos dando o que sobrava, mas uma velhinha idosa, viúva, deu tudo o que tinha. E Jesus disse que aquela mulher foi abençoada. Eu não estou dizendo para você pegar o seu salário inteiro e trazer na igreja de oferta. Longe disso. Mas eu estou dizendo para você, sempre que possível, dê o seu melhor. E o melhor não é apenas dinheiro. Melhor, queridos, é também tempo, entrega, dedicação, voluntariado. Queridos, se doe pelo reino de Deus. Busque crescer, amadurecer. Porque o Senhor vai encher você do seu Espírito Santo, vai colocar unção na sua vida, e através de você Ele vai usar você para alcançar outras pessoas. Você será ombro de apoio, de ajuda, de sustentação de vidas. Da sua boca vai sair palavras de conselho. Dê o seu melhor, queridos. Tem pessoas que em tudo arranjam desculpa. Tem um ditado popular que diz que quando o homem quer fazer alguma coisa, ele arranja um jeito. Mas quando ele não quer fazer, ele arranja uma desculpa. Tem gente que está arranjando sempre desculpa. Desculpa para não ir na vigília, desculpa para não ir na oração, desculpa para não ir, queridos, na escola bíblica. Tem gente sempre arranjando desculpas. Cuidado, essas desculpas poderão impedir você de entrar no reino dos céus. E Urias então falou, Acás falou para Urias: coloque aí o altar no centro, no lugar do altar de bronze do altar do Senhor. Sobre esse altar farei os meus maiores sacrifícios. Mas eu não vou desprezar o altar do Senhor, ele vai ser para uso pessoal. Queridos, ele era um rei, ele não era sacerdote.
Ele não poderia usar o altar para benefício pessoal. Só quem poderia ministrar naquele altar, os sacerdotes escolhidos por Deus. Mas ele disse, não, será para o meu uso pessoal. Ele inverteu valores, inverteu responsabilidades. E assim era a vida desse homem. Uma inversão total, idólatra. Um homem, queridos, que desprezou Deus, a proteção de Deus, o cuidado de Deus, para viver debaixo da proteção do dinheiro, da proteção, queridos, de tudo que ele achava que era melhor do que Deus. Tirou o ouro da casa de Deus, tirou o ouro da sua própria casa. Quantas pessoas estão sacrificando a família nas mesas de jogos, de azar, queridos, apostando o que não tem, perdendo, tendo que sacrificar bens, pegar a televisão, pegar o som, pegar, sei lá, a máquina de lavar, a geladeira para colocar na casa do agiota, na mão do agiota, para pagar uma dívida de jogo. Quantas pessoas estão fazendo isso sem pensar nas famílias? Assim foi aquele homem. Chegou ao ponto de sacrificar o próprio filho. Quantas pessoas estão sacrificando famílias por causa do seu prazer, por causa dos seus erros, por causa do seu orgulho? Entenda uma coisa, queridos, o orgulho tem sido motivo de tropeço de muitas pessoas. Muitas pessoas facilmente se magoam, muitas pessoas facilmente se chateiam. Sabe por quê? Porque quando elas recebem palavras duras, a palavra toca no orgulho dela e não toca na humildade. Porque toca no orgulho, então ela quer devolver, toca no orgulho, então ela quer atacar, quer revidar. Mas se tocasse na humildade, elas entenderiam, compreenderiam tudo aquilo. Ah, pastor, mas foi um mal, a pessoa me agrediu. Você entenderia que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades que agem por trás das pessoas para nos desestabilizar, fazer com que a gente saia da presença de Deus. Você entenderia, mas porque o orgulho domina você, tudo que é palavra dura que você recebe, correção, puxão de orelha que é para o seu bem, para o seu crescimento, você interpreta aquilo como uma agressão. Por isso é que você está onde você está. E pessoas têm crescido, têm avançado. Que você não seja, queridos, como o rei Acás, que fez tudo isso de errado. Que você não faça na sua vida. Que você viva de uma forma contrária ao que esse homem viveu. Permita-se ser guiado pela palavra de Deus. E toda vez que seu pastor, sua pastora, seu líder dê uma palavra para você, não reclame. Pegue a palavra e vá, queridos, à luz da palavra de Deus, verificar se aquela palavra está correta. Se está certa, acate aquela palavra, obedeça aquela palavra. A Bíblia diz, queridos, que os moradores de uma vila chamada Bereia foram mais nobres do que os moradores de Tessalônica, porque receberam a palavra que Paulo pregava de bom grado, porém, examinando todo dia na Bíblia se o que Paulo pregava estava de acordo com a palavra de Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Não viva como Acás. Não faça o que Acás fez, senão as coisas vão dar errado para você. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, paz seja convosco. Até a nossa próxima mensagem, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.